O Big Brother Brasil é uma verdadeira maratona antes mesmo do programa começar na TV. Você já imaginou perder 4 quilos em 2 meses antes mesmo de entrar na casa? Foi assim com o Mike. Ele sentiu na pele o peso da cadeira elétrica. O maior recordista de liderança da história do BBB revela: o segredo estava na natação ou em quebra-regras? E ainda, o reencontro com a campeã Renata e a vida real fora das câmeras. Oi, eu sou o Victor e tá no ar mais uma edição do seu podcast Bastidores, e hoje vamos mergulhar no universo do reality show mais vigiado do Brasil, com um convidado que entende de estratégia, de resistência e, claro, de ganhar provas. Ele entrou no BBB como vendedor e atleta, saiu como o maior líder que o programa já viu e hoje soma mais de 500 mil de seguidores. A gente vai conversar sobre os bastidores da seleção, o medo do incerto, as táticas do Sincerão e como é que tá o coração aqui fora após o romance que parou o Brasil. Com a gente hoje o cara que transformou o jogo em uma piscina olímpica de vitórias. Eu tô falando, claro, do Mike. Mike, que prazer ter você aqui. E pra gente começar já, a gente que tá acompanhando o BBB agora, a sensação de quem assiste é uma, mas você que viveu o auge das lideranças, como é que é essa sensação de estar aqui fora assistindo a nova edição? Dá um gatilho ou dá alívio? Cara, é uma loucura, né? Eu tava conversando tanto com a Renata quanto com a Eva, logo quando começou o Big Brother, e sem saber a gente tava com a mesma sensação, os três, assim, cara, é uma ansiedade que dá, pelo menos na gente deu essa ansiedade, é estranho, é diferente, é muito diferente, porque a gente sabe a emoção que eles estão sentindo de entrar na casa, a gente sabe o que rola nas dinâmicas, como que é a tensão lá dentro, mas também dá um alívio da gente estar aqui fora já, assim, tá passando por isso, sabe? É um misto de bom e ruim, sei lá, é muito bom. Mas em algum momento você fica analisando os participantes, olhando e pensando: nossa, se eu tivesse lá eu faria diferente, isso daqui que eles estão fazendo eu já fiz, eu vejo de uma maneira diferente no jogo, como é? Eu em parte sim, algumas coisas sim, mas eu sei que eu entendo muito bem o que eles estão passando. Porque assim, ó, eu posso até falar tendo a visão de espectador o que eu faria diferente, mas dentro da casa eu sei qual é a sensação que eles têm. De não ter todas as informações, achar que uma pessoa é legal com ela, mas essa pessoa tá sendo falsa, e ele não tá sabendo que ela tá sendo falsa. Então eu acho que cada um tem que ter seu jogo lá dentro mesmo, mas como espectador eu sei todas as coisas que tem que fazer, assim como todo mundo do sofá ali, sabe, né. E pensando nessas coisas do que você já passou, qual dica você daria pra quem quer entrar no Big Brother Brasil? Legal, muito boa. Pra quem quer entrar, ontem eu estava falando sobre isso, e eu acho que o vídeo é muito importante. E geralmente as pessoas apesar de eu não ter feito o vídeo, mas, eu percebo, eu conversando com as outras pessoas e perguntando e vendo os vídeos que elas fizeram, principalmente de quem participou junto comigo, nenhum contou, sobre a carreira, sobre coisas não era uma entrevista de trabalho, sabe? Que geralmente algumas pessoas fazem: "Ah, eu sou isso, eu sou aquilo". Não, tem que contar sobre você, sua personalidade, fala única e exclusivamente sobre coisas, do cotidiano, sobre como você lidaria com alguma situação. Eu acho que essa é a melhor dica. E se jogar, tem que se inscrever, tem que fazer tudo certinho lá, mas o vídeo é muito importante. Já que a gente está falando sobre esse processo para entrar dentro do Big Brother, na sua seleção, quando você passou pela cadeira elétrica, causou algum tipo de ansiedade? Qual foi a sensação ao vivenciar esse processo? O tempo inteiro, né. O processo eu acho que ele dá mais ansiedade do que a própria casa, porque você ainda não entrou. Lá dentro você já tá dentro, assim, você já tá no jogo. A ansiedade que dá de dentro da casa é de não saber qual é a próxima ação do jogo. Mas a ansiedade de você não saber se você vai entrar, nossa, isso aí eu perdi 4 quilos em 2 meses. Tipo, é surreal, assim, é muita coisa. A cadeira elétrica, todo aquele processo até chegar na cadeira elétrica é muito custoso pra quem tá passando por ele. Pra mim foi muito rápido, eu posso falar da minha experiência, porque em novembro aconteceu, a primeira entrevista. E em dezembro eu estava fazendo a cadeira elétrica, então eu não tive muito tempo, mas foi muito difícil para mim. Tanto que eu fiquei esses 2 meses aí, novembro e dezembro, sem bater meta na empresa. Mais um mês eu ia ser mandado embora, e aí foi bem louco isso daí. Mas é muito bom. Eu lembro com muito orgulho e com muita felicidade que eu tenho em lembrar disso.
Mas você atribui essa ansiedade ao medo do incerto ou seria algum. Total, o medo disso você não sabe. Porque assim, ó, imagina, você tá passando por todas as etapas. A cadeira elétrica é a última etapa. Você chega ali e ainda você sai de lá e você ainda não sabe se você entrou. Você nunca tem a certeza até você entrar dentro da casa que você entrou no Big Brother. E eles não te dão certeza nenhuma, eles são calados, mudos, não piscam, não dá um semblante de: "Pô, você tá legal, tá passando". Não, "Obrigado, volta pra casa, qualquer coisa a gente entra em contato". Então, pra quem é ansioso, isso daí é o fim do mundo, pô. Dessa sensação de pistas que você está trazendo, quando você estava dentro do jogo, a gente sabe que o único meio de contato com o público externo é com o apresentador. Em algum momento o apresentador deixou saltar alguma coisa, você interpretou alguma fala do apresentador como alguma dica para você lá dentro do jogo ou não? O Tadeu, ele é muito bom em ser enigmático, principalmente nos paredões ali, nos discursos dele, ele manda muito bem. E ele sempre dá dicas, só que uma coisa que eu percebi do meu e vendo hoje, claro, foi só o primeiro paredão, mas já deu pra perceber, que no meu ele era mais direto, muito porque o jogo estava muito parado. Então ele era muito direto: "Ó, não é pra ficar falando só no Sincerão, tem que falar durante a casa ali, o Sincerão é todo dia". A gente entendia, mas não levava tão a fundo isso daí, entendeu? A gente não botava em prática, mas ele era sincero, ele sempre dá dicas lá dentro na hora do Sincerão ali, do Sincerão não, desculpa, do paredão, ele sempre dá dicas. E em algum momento essa fala dele fez você mudar as suas atitudes lá dentro ou fez você adotar um jogo um pouco diferente, já que ele estava pressionando a falar mais na cara, não usar especificamente o dia do Sincerão para confrontar um possível adversário dentro do jogo? Sim, eu acho que pra mim eu comecei a observar mais. Do meio do jogo até o final ali, foi o melhor momento pra mim, porque foi quando uma semana antes da Renata voltar da casa de vidro, eu tinha recebido um monstro, que era o paredão, né, que estava eu e Dona Vilma, que ela até passou mal e tal. E ali eu já percebi que eu precisava reagir, que o Tadeu estava falando isso toda hora pra todo mundo lá dentro. Que aí foi o primeiro paredão que eu fui, que foi junto com a Aline. Então, a partir daquele. Aí, quando a Renata voltou, ela voltou cheia de informação e eu falei, cara, ou a gente se une, vai pra cima do jogo, ou a gente vai sair um por um, ou nós não vamos conseguir ir longe nesse jogo, né? Como grupo. Individualmente, ali no monstro que eu tive com a Dona Vilma, foi a virada de chave pra mim ali. E você atribui essa virada de chave a quê? Olha, você fica com raiva, né, de levar um monstro. É ruim demais, vocês não têm noção, é muito ruim. Você fica com raiva, aí você começa a analisar que por exemplo, nessa situação, muitas pessoas usaram 2 pesos, 2 medidas. Pra Dona Vilma podia tudo, para outras pessoas não podia nada. No sentido de que ela tinha um problema no joelho, então ela podia ficar em pé lá não sei quantas horas, mas outras pessoas não podiam passar pela prova do monstro, porque senão era algo muito ruim. E quando eu vi que isso era um padrão do outro grupo, eu resolvi falar: "Cara, tem que agir, tem que me juntar como grupo e jogar de uma forma estratégica, que é como eu acho que tem que ser". Em algum momento, você já ser do esporte, você ter, essa ideia, essa logística na cabeça que o próprio esporte traz, dessa disciplina, desse foco, lhe ajudou lá dentro do jogo, te blindou de alguma forma dentro do reality show ou você acha que não? Eu acho que teve um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que eu ganhei todas as provas que eu participei, quase todas as provas, eu fui maior líder de todos os tempos do Big Brother. E foi justamente por conta da mentalidade de atleta ali, do quanto eu já tinha passado o background de atleta, ele me deu suporte para eu fazer as provas e ficar mentalmente bem. O ponto ruim é que a gente era muito certinho, né, lá existiam 7 atletas. Então imagina, todo mundo com essa mesma cabeça, então nas provas a gente se destacava muito, principalmente o meu grupo, que era do Fantástico ali, os Gêmeos, né, eles teve um mês que eles todas as semanas eles foram um anjo, por exemplo. Então 4 anjos no mês inteiro, só eles 2. E aí travou muito a gente era muito certinho, muito regradinho, falava: "Não pode fazer isso", a gente não fazia, sabe. E eu acho que o jogo precisa de um pouco
quebrar um pouco das regras, né, ser um pouco ousado, e foi coisa que pelo menos eu não fui. Eu queria que você falasse um pouco do que é que você acha que a peneira falhou esse ano. Eh, Cara, eu não acho eu acho que eles falharam, porque tem 26 anos, né, de programa, é uma equipe gigantesca, super competente. A real é que eu acho que eles falharam em identificar, mas eles não falharam porque também não tem como saber real quem é a pessoa. Porque se a pessoa não tem histórico nenhum de nada, né, de como que vai saber? Eles, pedem antecedente criminal, tudo certinho, não tem como saber se o cara não tem passagem pela polícia, não tem como saber. Eh, eu acho que o Pedro, ele tem que pagar pelo que ele fez, e eu queria trazer um pouco mais de foco pra Jordana, porque eu acho que ela foi extremamente forte. Eu acho que ela foi extremamente corajosa de falar ali pra todo mundo na hora. A gente sabe que muitas mulheres não conseguem falar porque tem algum bloqueio, né, por conta do ocorrido, mas e pra ela, acho que é mais difícil ainda, porque ela ainda teve que continuar no jogo, sabe. Ela ainda teve que lidar com todo o estresse que é o Big Brother, mental ali, toda a parte mental, e ainda mais com tudo isso que aconteceu com ela. Eu acho que ela foi uma guerreira, foi muito forte. Quero dar muito palco para o Pedro não. Ele tem que pagar e a justiça faz o que tem que ser feita. Você chegou a falar também que quando você entrou no Big Brother, você tinha uma quantidade bem menor de seguidores e que após o BBB você conquistou muitas pessoas. Como é que tá hoje em dia você lidando com os seguidores que você conquistou? Como é que tá o seu trabalho com a internet? Como você lida também com essa ferramenta nova? Cara, pra mim é uma loucura, você acredita, Vitor? Porque eu tinha 230 e poucos seguidores quando eu entrei. E do nada você sai com, sei lá, tipo, a quantidade que eu saí, 500.000 de seguidores, e sem saber o que fazer, né? Porque eu não era influencer, eu era vendedor, sempre fui, ainda continuo sendo. Então é algo que eu tô aprendendo, mas é algo que eu gosto. Eu gosto muito das pessoas que me acompanham, elas são muito leves, eu acho que retrata muito bem, eh, a personalidade. Eu acho que as pessoas se identificam, por algo, e acho que a gente, por ter uma identificação muito boa, a gente tem a mesma personalidade, assim. Então os meus fãs, as pessoas que me seguem, elas me seguem porque elas gostam do meu lifestyle, gostam das coisas que eu falo, e eu percebo muito nelas, é verdade. Elas me seguem porque elas gostam de verdade. Eu sou muito grato a Deus por isso, por ter colocado tudo isso que é novo pra mim, mas que eu tô aproveitando da melhor forma. Quando você sai do BBB, você tem uma série de compromissos que tem que se cumprir. Então, entrevistas é uma sucessão de entrevistas para diversos canais que vocês têm que fazer. Em algum momento, após passar por todas essas entrevistas, toda a exposição que o BBB traz, você pensou em entrar no mundo do entretenimento, em fazer um teatro, em se tornar apresentador? Isso passou pela sua cabeça em algum momento? Cara, eu gosto muito de esporte. Eu sou do esporte, sou atleta, né. Eu acho que atleta, desde da hora que você é uma vez atleta, você nunca deixa de ser, porque sua mentalidade fica nesse mood pra sempre. Eu gosto muito, eu encararia muito, gostaria muito, tipo, se eu tivesse alguma oportunidade como repórter, Olimpíadas tá aí, tá chegando. Eu sou atleta de natação, eu fui atleta de natação, então eu manjo bastante sobre natação. Inclusive tenho alguns projetos na natação para ensinar pessoas a nadarem, crianças e enfim. E eu sei muito sobre o mundo do esporte, então se eu tivesse essa oportunidade eu encararia com certeza, eu não desperdiço minhas oportunidades não. Você chegou a comentar que demorou mais de 80 dias para ficar com a Renata dentro do jogo. Que vocês construíram uma relação sólida lá dentro. Você acha que essa longevidade do casal, ela veio justamente dessa lentidão que vocês tiveram lá, dessa construção dentro do jogo? Ou você imagina que se vocês tivessem se beijado na primeira semana do programa, vocês teriam tido essa mesma base emocional para aguentar o BBB e o pós-BBB? Eu acho que se a gente tivesse se beijado a gente nem teria ficado. Acho que aliás, nem teria acontecido como não aconteceu. Os 2 são maduros, né, eh, ela já tem 33, eu tenho 31. E a gente não já sabe que o que quer pra vida e o que não quer também, a gente não queria algo passageiro e brincadeiras de pra se relacionar. Então a gente não se relacionaria lá dentro se não fosse algo de verdade. E eu falando por mim, eu não faria isso,
E aliás, eu não traria pra fora, pra minha vida, se não fosse algo de verdade, entende? Então eu acho que não foi uma lentidão não, eu acho que a gente foi se conhecendo mesmo, de verdade, sem ter ficado ainda. E eu acho porque a gente morava na mesma casa, a gente convivia no mesmo ambiente, então não tinha muito pra que ter pressa de ficar. Acho que foi aqui fora geralmente é o contrário, né, a gente geralmente fica com a pessoa, beija e tal, depois vai conhecendo. Lá dentro não, eu tive o privilégio de conhecer primeiro, de me apaixonar e depois ficar com ela. Acho que isso foi muito bom pra gente. E nessa loucura de pós-BBB, em que momento vocês se reencontraram, tiveram essa conversa e tomaram essa decisão de vamos seguir juntos por aqui? A gente conversou muito, muito, porque a vida dela, principalmente a dela, né, que foi a campeã, mudou muito. A minha mudou também, e tinha a gente mora em cidades diferentes e isso é algo muito difícil, porque a distância não é tão fácil de lidar, né. Tem aquela coisa boa da saudade, mas também tem a distância que, pô, todo dia você quer estar com a pessoa ali e você não tá. Mas a gente é maduro, como eu falei. Nós somos 2 adultos e a gente conversou bastante, a gente viu que a gente se amava, que a gente se gosta, e que o plano de vida de cada um seguia junto, né, então dava pra conciliar tanto o individual quanto a gente como casal, e que o plano dos 2 no final chegaria no mesmo lugar, entendeu. Então quando a gente viu que isso batia, que tudo encaixava e que a gente se amava e que tinha aquela química, a gente falou: "Vamos seguir junto, vamos namorar", e a gente tá aí, firme e forte. Como eu citei agora há pouco, pós-BBB a gente tem uma série de compromissos a se cumprir. Eu queria saber de você em que momento que você se sentiu realmente sozinho pela primeira vez. Se demorou ainda pra mente, para o cérebro entender que você não estava mais sendo vigiado por diversas câmeras. Não, pra mim eu virei na hora que eu saí, eu já virei a chavinha ali. Eu não tem gente que fica procurando o microfone, o cinto do microfone. Nossa, eu já sabia sempre. A primeira coisa que quando eu cheguei no hotel, fui tomar um banho pelado, porque eu queria muito isso, ficar sem sunga ali, porque eu não aguentava mais. É muito diferente tomar banho. Acho que o de todo mundo era isso, né, ficar Sim. tranquilo, sem ninguém te olhar, você poder saber que você pode tomar um banho tranquilo. Mas eu virei a chavinha muito rápido ali, acho que eu não caí na real, né, de vez, mas essas poucas coisas, assim, de saber que eu não tô sendo vigiado e tudo mais, isso aí pra mim virou muito rápido. E o inverso agora, dentro do jogo, em que momento dentro do jogo, ou se houve algum momento dentro do jogo que você esqueceu que tinha câmeras ali filmando? Ah, isso é impossível. Quem fala que esquece é bobo, é mentiroso. Quem participou do Big Brother e fala que esquece das câmeras é mentiroso. Você não esquece, uma coisa que acontece é você se empolgar com o assunto. Então quando você vê algumas coisas, as pessoas falando algumas coisas e ela não esqueceu que tem a câmera, ela se empolgou ali com o assunto e falou, entendeu? Mas ninguém esquece, é impossível. Eu estava falando com o Rafinha, que ganhou o Big Brother, logo quando eu saí a gente se encontrou, não, a gente falou pelo Space e ele fez essa pergunta: "Você esqueceu em algum momento?" Aí falei: "Cara, eu nunca esqueci, na sua edição você esqueceu?" Ele falou: "É impossível esquecer", e todo mundo sabe que não tem como esquecer. Ainda mais hoje que a gente geralmente se preocupa muito com o pós, Sim. então você não vai esquecer, né. E nesse momento que você sai do jogo, qual foi a primeira pesquisa que você fez quando pegou no celular, você lembra? Cara, não lembro, mas eu demorei pra pegar no celular. Minha equipe deu uma blindada, assim, eu queria falar logo com a minha mãe, que eu viria ver meu irmão, mas eu demorei pra pegar um pouco no celular, tanto que eu não lembrava meu número de telefone, a senha eu não lembrava, eu demorei, mas eu devo ter visto alguma coisa de Big Brother, porque meus amigos ainda estavam lá dentro, o Renato ainda estava lá dentro, e aí eu fiquei logo quando eu saí, eu fiquei muito próximo do Rafael, que é o irmão dela. Aí ele passou um período lá no apartamento que eu estava, no Rio. Então a gente ficou meio focado nisso, assim. E eu fui falar com meus amigos, né, fui falar com quem eu amo, com as pessoas que eu amo. E aí acho que foi isso, eu acho que eu entrei primeiro no WhatsApp pra ver. Mas em algum momento você chegou a pesquisar seu nome? Você foi nos termos de busca e pesquisou seu nome para ver o que o pessoal estava falando de você ou rever o que falaram da sua participação ou não? Como é que Você foi? acredita que eu não assisti nada da minha edição? Não tenho vontade nenhuma. É muito louco isso. Eu conheço algumas outras pessoas do mesmo Big Brother que eu, que também não viram nada. Eu acho que eu vivi aquilo, eu não queria eu quero lembrar das coisas que eu tenho vívida na minha memória, não acho que ver de um outro ângulo
talvez eu ia me decepcionar com alguma coisa e eu prefiro não. Eh, eu gosto das lembranças que eu tenho. Eu prefiro ver os de agora, assim, que eu não tô participando, eu acho que é mais legal. Mas em algum momento você ficou surpreso ou chocado com alguma coisa que lhe contaram, que outras pessoas disseram sobre você dentro do jogo? Porque lá a gente sabe que não tem como estar acompanhando 24 horas essas pessoas lá, porque você tá naquele momento e você não sabe o que as pessoas estão falando. Ah, eu fiquei surpreso com algumas pessoas que eu achavam que eu tinha um carinho maior lá dentro do jogo, e aqui fora eu vi que não era tão assim, não é recíproco assim. Mas, eu sei que é coisa do jogo também, muitas pessoas que eu tinha contato bom com muitas pessoas e de vários grupos lá, não só as do meu grupo, mas do quarto do Nordeste, dos anos 50 tinha algumas pessoas que eu tinha uma troca muito boa, mas, eu sei que é do jogo, depois que dividiu ali os grupos mesmo, não tem como você não dialogar com o seu grupo sobre as outras pessoas, né, sobre mim ou sobre o grupo rival. Eu sempre fui sincero, quem eu não gostava as pessoas sabiam que eu não gostava, mas, eu fiquei surpreso só com isso, com algumas pessoas que talvez falaram algumas coisas mas eu entendo que é do jogo. Eu sei que tá bem recente, mas se você recebesse o convite pra participar do BBB de novo, você toparia? Cara, bem recente assim, e eu participaria, mas, hoje eu acho que eu tô tão encaminhado nos projetos que eu tenho, que ia ser muito difícil, assim, pra mim deixá-los de lado. O Big Brother eu acho que eu poderia eu eu sinto dentro de mim uma vontade de entregar mais, agora que eu já sei como que é o jogo, entende? Eu acho que eu poderia render um pouco mais, pessoalmente, assim, eu dizendo. Talvez quem acompanhou ou não, quem acompanhou de fora, assim, talvez ache que não, mas eu pessoalmente é aquela sensação de atleta mesmo que você falou, sabe, que sempre quer dar um pouco mais, você acha que pode ser melhor, então eu acho que nesse sentido eu entraria, mas hoje eu tô muito bem encaminhado com meus projetos, eh, e eu tô muito feliz, eu acho que iria dar uma quebrada no ritmo que eu tô agora. E quais foram as maiores lições que o BBB trouxe pra você? Muitas lições, muitas. Eu acho que as maiores que é confiar em mim, é acreditar mais em mim, saber que tudo pode mudar de uma hora pra outra, tanto pra bem quanto pra mal, e saber lidar, saber se adaptar, saber uma coisa que eu percebi lá dentro que eu levo pra minha vida é pegar o time mais rápido das coisas e agir. Lá dentro eu demorava um pouco, a partir do meio do programa ali eu comecei a pegar o time e agir mais rápido, e eu trouxe isso pra vida aqui fora. Então acho que essas coisas eu não gosto muito de lições filosóficas, assim, eu acho que, pô, é muito genérico, eu gosto de lições mais práticas, e eu presto atenção na minha vida nesse sentido. Então essa foi uma das coisas que eu trouxe pra minha vida que foi de dentro do Big Brother. Ter o time e agir logo. E desses aprendizados, eu queria que você falasse um pouco sobre, para você, se você pudesse voltar no tempo, você daria alguma dica para você agir de uma maneira diferente ou não? É que hoje eu sei mais o que fazer, né, eu usaria mais tempo de tela, eu falaria mais no Sincerão, o começo do Sincerão pra mim era muito ruim, eh, eu faria isso, essas coisas assim lá dentro, eu me posicionaria um pouco melhor, assim, eu iria para os embates mais cedo, eu demorei muito pra ir para os embates, não focaria em uma pessoa apenas, eu iria por exemplo, eu fui líder 5 vezes, eu poderia colocar testar mais pessoas no paredão, acho que o jogo precisa disso e eu acho que, isso movimenta mais o jogo. E eu mudaria isso. A gente sabe que o toque de despertar dentro da casa, ele é bem barulhento, ele é bem lembrário. Você ainda, se você ouve um som parecido hoje em dia, o coração ainda dispara ou você já superou isso? Não, eu escuto e é horrível. O Big Fone dá um desespero quando a gente escuta aqui fora, meu Deus do céu, é muito é muito ruim, o Big Fone é o surdo, porque eu não sei se aqui fora vocês têm a noção do quão alto é, mas é muito alto. E é um barulho que ele é do nada e ele dá um susto mas eu escutei algumas vezes aqui fora e o coração disparou, assim. Já queria correr pra algum lugar, sabe, o que que eu faço agora? Tem alguns outros sons que não me causam nada, mas que eu lembro com felicidade, assim, tipo, a campanha do Mercado Livre, sempre quando toca,
Eu fui na casa de um amigo meu e a campainha dele era exatamente a campainha do Mercado Livre, era igualzinho. E aí eu tinha que cantar, tipo, quando tocava, aí tem aquela vozinha, Mercado Livre, todo mundo sabe, toda hora que tocava a campainha eu fazia isso. Essas coisas são boas, mas o Big Fone pra mim, meu Deus do céu. Nesse tempo pós-BBB, quem são as pessoas de dentro da casa que você ainda mantém contato, além da Renata? Os gêmeos, João Pedro e João Gabriel, Dona Vilma de vez em quando, o Gabriel, né, que entrou junto comigo, a Eva, eu acho que mais no nosso quarto ali mesmo. São essas pessoas que você mantém mais relação? O Ed, a Raíssa também, eu falo com eles de vez em quando. A gente sempre tem um contato, a gente tem um grupo, né, do Fantástico. Deu uma morridinha, mas todo mundo deseja, nas datas, né, comemorativas, todo mundo se fala, é muito legal. É bom pra ter esse contato aí. E dessa sensação, o que é que você como você descreveria para as pessoas de casa, como é a sensação de entrar dentro do BBB? Qual o cheiro que a casa tem? Qual é a sensação que tem lá? Parece um estúdio, um cenário de TV, o que é que você falaria sobre isso? É mágico, é a Disney dos realities. É tipo, tudo lá é mágico. Quando você entra, o verde é mais verde, o amarelo é mais amarelo, sabe? É tudo mais colorido. E é um sonho, né? É um sonho pra quem tá entrando. Então, durante umas 2 semanas eu acordava lembrando que eu estava dentro do Big Brother. E é uma sensação. E eu perguntei pra outras pessoas que participaram lá e elas falam a mesma coisa. Você acorda e você lembra, caraca, eu tô no Big Brother. O que que eu faço agora? E agora? Como que é? É muito boa essa sensação, é uma sensação muito boa. Lá dentro é muito difícil, eh, todo mundo fala isso, é muito difícil, mas é a melhor experiência que eu tive na minha vida, assim. E você imagina que as pessoas hoje em dia entram no BBB já focados em ter um pós-BBB, uma carreira aqui fora, ou entram mais pelo prêmio? O que é que você acha? Eu acho que até a minha edição ali era muito focado nisso. Eu acho que essa última edição do 26 as pessoas não estão tão focadas no pós não. Eu acho que talvez os pipocas sempre vão estar focados no pós, porque eles entram com um pouco mais de medo, um pouco mais de receio, né. Não sabe como que é ainda, mas eu acho que na minha edição, a maioria entrou pensando no pós, assim. Eu eu pensei muito no dinheiro, vou ser sincero, eu pensei no dinheiro, eu queria mudar de vida. Eu obviamente pensava no pós, mas eu pensava no dinheiro ali dentro, tanto que eu queria ganhar todas as provas pra eu ganhar dinheiro. Quando falaram que ia ter o apartamento, foi o objetivo meu ali dentro ganhar um apartamento, porque eu queria dar um apartamento pra minha mãe. Mas na minha edição teve muita gente que pensou no pós e eu acho que deu certo pra muitos. Já que você apontou do apartamento, qual foi a sensação de ter conseguido realizar esse sonho para sua mãe? Nossa, aí foi meu ponto fraco ali eu chorei, é uma sensação de dever cumprido também, cara, eu dei uma casa pra minha mãe, eu acho que é o sonho de todo mundo que veio da periferia, né, que veio do Capão Redondo ali, é conseguir dar uma casa pra mãe, porque a gente sabe que é muito difícil no nosso Brasilzão aí, conseguir a casa própria. Minha mãe, ela demorou, ela ainda não conseguiu, né, por contas próprias, mas eu poder dar isso pra ela é um privilégio. Eu me sinto abençoado por Deus, por ter conseguido dar uma casa aí com o meu próprio esforço, né. Porque foram 2 provas, a primeira eu consegui, eu e o Gabriel conseguimos, né, que foi a prova de resistência, foram 2 provas de resistência. A gente conseguiu lá ganhar e ele conseguiu o apartamento pra ele também, fiquei super feliz. E depois eu consegui também numa prova de resistência, que era a prova que eu mais gostava, que eu entrei lá falando: "Cara, eu quero me provar muito nessas provas", porque eu sempre olhava e falava: "Ah, deve ser fácil", ou todo mundo tem essa sensação de que é muito fácil, mas não é muito fácil, é difícil. E eu consegui isso pra minha mãe, cara, e ver o olhinho dela quando eu falei: "Mãe, é seu", e até hoje, inclusive esse ano a gente vai visitar, esse ano sai o apartamento, a gente vai visitar, vamos reformar do jeito que ela quer, do jeito que ela deseja, que ela sonhou a vida inteira, e vai ser muito, muito legal, muito feliz, tô muito feliz por isso. E quando você sai do BBB, é uma mudança de vida muito abrupta. Você sai de você era desconhecido e você sai sendo conhecido do grande público. Em algum momento em você teve alguma síndrome do impostor? De pensar: "Esse lugar não me pertence", de não se reconhecer? Ah, síndrome do impostor não, eu não entendia o porquê as pessoas estavam ali, sabe. Não que eu não merecesse, eu não tive muito isso, mas eu ficava: "Cara, você se identifica comigo por quê?". Aí eu queria entender, né, qual era o motivo.
Meu público ele é basicamente de mulheres de 25 a 45, 55 anos. E aí eu entendi, né, que muitas delas, se espelhava na minha fé, ou na parte do esporte, ou eu recebo muita mensagem de pessoas falando que começaram a treinar por causa de mim, que voltaram a se relacionar melhor com Deus por causa de mim, assim, que ela não por causa de mim, claro, mas porque ela se espelhou em algo que eu fiz, e às vezes eu nem sei, é muito louco isso. Mas eu não tive síndrome do impostor não, eu acho que é mérito de quem tá ali. Eu entendi que era um público que Deus me deu e que eu teria que trabalhar junto com eles pra gente conquistar coisas aí, e eu tô sempre feliz por eles. E em algum momento dentro do jogo, por mais que você não tivesse externado isso, passou pela sua cabeça: "Vou desistir, vou apertar o botão", ou não? Não, desistir não consigo. De novo a mente de atleta, cara, atleta não con pelo menos eu não consigo desistir não. Eu nunca pensou. Eu poderia estar mal, eu estar do jeito que for, mas eu estava firme e forte ali pra eu nunca veio esse pensamento de desistir não, sei lá, nunca passou. Independente do que tivesse acontecendo, eu ia estar ali, fazendo o que tivesse que fazer, bem ou mal, eu ia estar ali. A dinâmica do BBB desse ano, a gente tem a volta de ex-participantes. Se você pudesse montar, quais seriam os 3 ex-participantes que você considera, assim, esses foram emblemáticos na trajetória do BBB que você traria de volta? Emblemáticos, mas pode ser ganhador ou não? Sim. Cara, eu acho que Juliette, não tem como. Ela é emblemática, velho. Ela moveu o país inteiro. Saiu com 90% de aprovação. Isso aí eu acho que é histórico. Nunca teve alguém assim. O Gil, que eu acho que ele movimenta, ele sabe muito bem sobre o jogo. E eu gostaria de ver. Cara, acho que o. Talvez o alemão lá, que ele já falou esses dias que queria entrar pra fazer um embate lá com o cowboy. Acho que ia ser uma disputa boa entre eles ali. E daqui de fora, fazendo a leitura do jogo, quem é o participante que você acha: "Poxa, esse daí eu acho que não ganha esse jogo"? Ai. Eu acho que quem não ganha o jogo, cara, acho que tem algumas pessoas ali, eu consigo ver melhor, assim, quem tá mais protagonizando as coisas. Eu acho que quem não tiver os embates lá dentro vai ser engolido por essa edição. Essa edição não dá margem pra você não ter embate, pra você ser planta. Tem algumas pessoas que estão ontem eu estava na entrevista com o Fê lá e eu falei muito sobre isso, que eu acho que ainda não existem plantas reais, que é muito cedo pra falar que a pessoa é planta. Eu acho que as pessoas estão, principalmente os pipocas, estão intimidados. Eu sinto muito eles intimidados pelos veteranos, pelos camarotes, principalmente pelos veteranos. Eh, por isso que a Chayenne, ela se tornou um fenômeno nesse momento, porque ela bateu de frente com 3 veteranos logo, e não teve medo, e é isso, vamos pra briga, e por isso que ela tá se destacando. Eu acho que talvez o BA ali, eu acho que ele tá meio quietinho, se ele for pro paredão, eu acho que ele sai. E dentre os que você acredita: "Poxa, eu acho que esses aqui vão ser o top 3 do programa, eles vão pra final", nesse momento do jogo, claro, porque a Nesse gente sabe que momento lá do dentro jogo, tudo muda, né? lá dentro tudo muda. Cara, primeira semana, a pessoa que tá querida hoje pode ser odiada daqui a um tempo. Eu acho que, nesse momento, Chayane, eu acho que se colocasse ela ganharia. Eu acho que se a final fosse hoje, ela ganharia. Eu acho que a Ana Paula ficaria ali no pódio. E talvez a Milena, Gabi, Cowboy, talvez muita gente gosta do jogo dele. Pra mim seria esses 3, Chayane, Ana Paula e Cowboy. Não é que eu torço pra eles, mas eu acho que eles estão jogando muito bem. E pra quem você torceria então? Pra quem eu torceria, eu gosto de pessoas que jogam estrategicamente. Gosto muito disso, dessa articulação. Eu vejo a Ana Paula articulando muito bem. Por mais que ela fale que não, que é o jeito dela, mas o jeito dela é articular muito bem. Eu acho ela muito boa nisso. Eu acho o Cowboy muito bom e eu gosto muito do jeito da Chayane de ir pro embate, de não ter medo, de não estar arregando para os veteranos, para os camarotes. Ela tá sendo ela é autêntica, é engraçada, é divertida, gera muito meme, tem postura, fala muito bem. Eu gosto muito dela. Eu acho que por enquanto eu tô torcendo pra esses, assim. Se a gente for relembrar agora os participantes do BBB,
desse BBB atual, a gente sabe que teve, por exemplo, a Aline que foi eliminada. Você acredita que ela foi eliminada exatamente por ter o embate com a Ana Paula ou não? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Ela foi pra um paredão que tava a Ana Paula e a aliada dela, né, que é a Milena. Então, junta 2 torcidas ali. Nesse começo eu acho que ela foi por justamente por conta da Ana Paula, assim. Não acho que foi por outro motivo não. Eu acho que foi uma pena também, porque ela estava sendo o embate direto ali com a Ana Paula, né. Fazendo um balanço entre os apresentadores do programa, você teria algum preferido? Tadeu, pô, eu gosto muito do Tadeu. Eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele sabe lidar muito bem com as situações, ele não interfere no jogo tanto. Eu gostava muito também eu acho que todos que passaram, eles são muito bons, cada um tem um perfil diferente, assim. O Bial, eu acho que ele era muito direto com os participantes, ele dava bronca, ele conduzia muito, muito, muito o programa, assim, ele era sensacional e, pô, cara exemplar. O Thiago também, eu acho que ele, por ser um fã número 1 do Big Brother, e por assistir sempre, por manjar muito, ele ser muito racional e lógico, assim, ele tinha um time muito bom do jogo, ele deixava algumas coisas, ele já deu várias entrevistas de coisas que ele deixava passar, que até a produção não queria, né, que passasse, que acontecesse. Eu acho que ele conduzia muito bem. E o Tadeu, ele é um gentleman, assim, ele é um lorde que guia o programa, tem firmeza pra falar. Eu gosto dos 3, mas o Tadeu porque ele foi da minha edição, eu acho que ele Tadeuzão. Ficou esse carinho específico É, por ele. total. Pra gente finalizar, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista, eu queria que você imaginasse daqui a 5 anos, quando olharem pra você, você quer ser reconhecido pelo quê? Cara, eu quero ser reconhecido por alguém que cresceu de baixo, né, que veio de uma comunidade, veio do Capão Redondo, um dos lugares mais perigosos de São Paulo, e que venceu na vida, que teve várias oportunidades. A primeira delas foi através do esporte, a segunda dela foi através do Big Brother, e que hoje há 5 anos, né, é um pai de família, é um homem de bem, é um homem que contribui para a sociedade e que tá seguindo o seu caminho com muita honra, com muita fé em Deus e com muito respeito ao próximo. Então eu acho que sendo lembrado dessa forma, pra mim eu tô feliz. É isso, a gente tá chegando ao fim do nosso papo. Mike, muitíssimo obrigado pela entrevista, todo sucesso. Foi incrível, perguntas excelentes, me tirou aqui, eu tive que pensar bastante, viu. Adorei, obrigado pela entrevista, cara. A proposta é exatamente essa, um papo descontraído, a gente entender mais a fundo um pouquinho do Mike e conhecer mais detalhes dos bastidores sempre. É isso. Continue acompanhando os bastidores em seu player de podcast preferido, no nosso site bastidorestv.com e no Instagram @bastidorestv com a cobertura completa do Big Brother Brasil. Até a próxima.